Sintam-se todos cumprimentados sob a graça do nosso grandioso e maravilhoso Deus. O nosso tema de hoje é paralisia de sono. E com certeza é um tema que vai trazer muitas questões, porque já há bastante tempo tem sido abordado, mas as soluções são muito limitadas, uma vez que estamos a lidar com algo que é invisível. Mas eu gostaria de lembrar a todos que Deus é espírito e ele é invisível. Satanás é espírito e ele é invisível. E nós somos seres espirituais. Sendo seres espirituais, há uma necessidade de nos conhecermos como espirituais e de sabermos como lutar esta batalha contra Satanás no mundo espiritual. Porque se nós não sabemos as armas certas para lutarmos no mundo espiritual, iremos ficar imobilizados. Por isso o tema de hoje é paralisia de sono, que não é nada mais, nada menos que a incapacidade de nos movimentarmos ou a incapacidade de nós respondermos a um estímulo mediante o sono. Meus queridos, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E eu gostaria aqui de lembrar algo que já tinha falado nos temas passados. Nós não somos destruídos, nós não perecemos simplesmente por causa daquilo que conhecemos, mas por causa daquilo que não conhecemos, ou seja, aquilo que está oculto é que nos destrói. Aquilo que nós não sabemos é que nos destrói, porque aquilo que nós sabemos, nós podemos reagir a favor desta coisa, nós podemos responder a favor deste estímulo. Por exemplo, durante uma guerra, nós podemos responder com armas visíveis a olho nu. Mas quando estamos numa guerra espiritual, nós não respondemos com a mesma arma, ainda que a gente tenha uma arma e aponte para o alvo que nós sentimos ao redor ou que nós vimos no sonho, não iremos conseguir, porque essa batalha é simplesmente espiritual. Meus queridos, a nossa palavra está no livro de Salmos 90 e a palavra diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateia nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Meus queridos, prestem atenção para o versículo 5. Ele diz: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move e sorrateia nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Isto significa que existe uma flecha que voa de dia. Isto significa que existe uma praga que nos pode assolar durante a noite. Quando o salmista diz que o abrigo do Senhor são as suas asas, essas asas são vistas através da fé, ou sentidas através da fé, ou experienciadas através da fé no mundo espiritual. Então, o que eu gostaria de trazer aqui, relacionado à paralisia de sono, que é a impossibilidade ou incapacidade de nós nos movimentarmos mediante um ataque noturno, é que nós estamos numa batalha espiritual. Existem pessoas que relatam que sentem um aperto na garganta, como se alguém estivesse a apertar a garganta, a sufocar, como se alguém estivesse no quarto a olhar para estas pessoas e elas ficam imobilizadas, incapacitadas de responder. Mesmo que alguém esteja no quarto a olhar para si durante a noite, mediante o sono, você não vai conseguir responder humanamente, ou seja, você não vai conseguir lutar fisicamente com esta força, porque esta força é oculta, esta força é satânica, esta força não vem de Deus, e mesmo Deus, volta a dizer, ele é invisível. Ainda que Deus envie o seu exército, ainda que as asas do Senhor se abram durante a noite para nos proteger, também será
invisíveis. Por isso, meus queridos, não podemos perecer por falta de conhecimento. Devemos conhecer aquilo que nos assola e conhecermos as armas espirituais certas para podermos combater. Existem muitos relatos de jovens que não dormem por causa da paralisia noturna. E quando acordam, é engraçado que essas pessoas agem de forma normal, mas durante a noite passaram mal, foram sufocadas, tiveram visões, viram nitidamente alguém no quarto a visualizar, sentiram um peso e não conseguiram responder. Algumas pessoas poderão dormir e começarem a pedir socorro, ajuda, ajuda. Se o esposo, a esposa, o filho está ali ao lado, não pode ouvir, porque a nossa batalha é espiritual. Nós estamos numa batalha em espírito. Meus queridos, quando nós dormimos, quando nós vamos ao descanso, o corpo dorme, mas o espírito não dorme. O espírito, ele vive uma outra realidade espiritual. Ele tem acesso a portais espirituais. O espírito ou é edificado ou entra em batalhas. Devemos prestar atenção para as armas necessárias para nós podermos combater. Uma das armas importantes para nós podermos combater é a oração constante antes de dormir e quando nos levantamos. A oração, ela é importante a qualquer momento porque ela nos conecta a Deus. E quando nós somos atacados e oramos em espírito, essas forças ocultas, elas são vencidas. Também os louvores, quando nós não conseguimos orar, quando nós louvamos a Deus, um louvor, ele pode afugentar o mal. O nome Jesus, ele também pode afugentar o mal. Os versículos bíblicos, os salmos que nós lemos, Salmos 90, Salmos 23, Salmos 121, existem vários outros salmos que nós podemos meditar. E quando nós somos atacados, nós respondemos mediante a fé, porque a fé pela qual nós fomos edificando o Espírito, ela irá nos recordar, ela irá interceder por nós com gemidos inexprimíveis para que possamos ser salvos. Meus queridos, devemos conhecer a realidade espiritual, sabermos que somos espirituais e no espírito também podemos ser atacados. A mesma força espiritual que nos ataca em paralisia noturna, que nos ataca na noite, pode nos atacar em várias outras áreas. Área profissional, área da saúde, no casamento, em qualquer uma das áreas, essas forças podem nos atacar no culto durante o dia. Por isso a palavra diz: não temerei a flecha que voa de dia. E quando nós interpretamos este versículo humanamente, o que nós percebemos é a flecha do homem que irá nos atingir, uma bala, ou seja lá o que for. Claro que nós podemos orar contra estas coisas humanas, mas a palavra, ela aqui nos está a trazer entendimento sobre aquilo que é espiritual. As asas do Senhor que irão nos proteger são espirituais. E quando nós clamamos que as asas de Deus nos protejam, antes de nós dormirmos, elas irão nos proteger. Meus queridos, para combatermos, nós devemos nos manter em constante oração, devemos aprender louvores, devemos aprender algum versículo que nós gostamos, não é? Existe um versículo que é muito importante nós conhecermos, que é Isaías 54:17. Este versículo é muito importante porque ele nos ensina que nenhuma ferramenta fabricada para nos destruir irá nos destruir, porque esta é a herança dos servos de Deus. Todos nós somos servos de Deus e nós merecemos a proteção de Deus. Então, o nosso tema de hoje é mais de reflexão, para que possamos conhecer o combate, para que possamos conhecer aquilo que nos assola e que não podemos ver. Meus queridos, que tenham um dia muito abençoado, um sono tranquilo e que o Espírito Santo proteja a todos nós contra as armadilhas de Satanás. Um dia abençoado.